Salmo de número 56, o verso é o verso de número 8. Localiza isto aí na sua espada agora, em nome de Jesus. Os irmãos que encontraram, digam eu achei. Então façamos a leitura da palavra de Deus. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Amém, igreja? Eu peço toda a atenção dos irmãos agora. Isto, olhe bem dentro da pupila dos meus olhos. Eu conheço que cada um que está aqui dentro possui batalhas, guerras terríveis. Eu, mesmo se fosse contar as minhas, nós sairíamos daqui somente amanhã. Todos nós temos batalhas, guerras, e de fato algo que eu tenho aprendido na minha caminhada cristã, pois tenho 34 anos nesse exato momento e, por graça e misericórdia de Deus, nascido num berço cristão, mas ao caso de que em todo esse tempo que eu tenho caminhado com Jesus, uma coisa que eu tenho aprendido é que a importância não está nas lutas e provações ou as guerras que estouram contra nós. Sempre haverão lutas, guerras e provações. Eu explicava um dia a um vaso que, se ele quisesse paz plena, eu podia fazer uma oração por ele. E eu dizia a ele, a oração que eu vou fazer é para que Deus te recolha agora. Tu vai entrar na glória nos céus e terá plena paz e santo gozo por toda a eternidade. Obrigado, homem de Deus. Porque plena paz somente quando nós chegarmos nos céus. Enquanto na terra teremos lutas, teremos guerras, teremos perseguições. É por isso que eu gosto muito de pensar que na terra nós não temos o descanso, nós temos o renovo. Descanso é só quando nós chegarmos nos céus. E eu dizia a ele que a importância não é quando estas guerras estouram contra nós, mas a tua reação quando estas coisas chegam. E que você se transforma ou se torna de acordo com aquilo que acontece contra a sua vida. É óbvio que todas as coisas que acontecem conosco geram reações em nós. Eu lembro muito bem que eu ministrava aqui certa vez, e eu trago à sua memória, que você pode olhar para mim pregando aqui do altar a você, introduzindo esta palavra ao seu coração, e você vai ver um corpo pregando para você. Mas existe alma aqui dentro, e junto desta alma tem um espírito. Se Deus trazer e levar, meu espírito embora junto da alma, o corpo vai cair duro aqui no chão, e os irmãos vão ter que chamar minha família para enterrar o corpo. Porque são três coisas que funcionam juntos. Pastor, por que tu disse isso? Porque tudo que acontece ao nosso redor influencia esse trio, esta máquina que está funcionando. Então existem coisas que vão influenciar o seu corpo, mas tem coisas que não vão influenciar a sua carne, mas vão influenciar algo muito mais poderoso dentro de você, que é a tua alma. Em última análise, nesta introdução, a influência da alma é muito mais pesada e poderosa do que a influência do corpo. Por exemplo, você consegue ver que existem pessoas que conseguem sobreviver e viver alegres, sem mãos, sem pés, sem braços, sem olhos, sem ouvidos, são cegas, são surdas. Tu pergunta para ela, tá bem? Tô plena paz com Jesus grandão da Galileia e vou seguindo. Agora tem pessoa que está inteira, com corpo bom, com saúde e quer se destruir, quer se matar. Então, em última análise, não importa tanto o que acontece com isto aqui. Pastor, é óbvio que importa, mas o próprio Cristo diz que não se importem tanto com quem pode destruir isto aqui. Se importem mais com quem pode destruir isto aqui e isto que controla esta carne que está do lado de dentro. O que Jesus estava tentando dizer é, o que controla esta tua carne do lado de fora, que está do teu lado de dentro, é muito mais poderoso do que tu pensa que é. Eu vou dar um exemplo entre parênteses para vocês entenderem este começo de mensagem. Por exemplo, eu sei que talvez já tenha acontecido com alguém próximo de você ou com alguém aqui dentro da Santa Igreja do Senhor, que foi ao médico e o médico fez um check-up geral na pessoa. E quando o médico terminou o check-up, ele pegou o prontuário, olhou de capa a capa e disse assim, não tem nada com você. Aí você disse assim, não, mas não interessa, estou passando mal, estou com dor de cabeça, não consigo dormir, não consigo pregar os olhos, isso aqui está fadigado, isso aqui não funciona, estou sentindo dor no peito, no coração, nas costas. Aí o médico continua dizendo, mas não tem nada no teu corpo. E é óbvio que ele vai dizer isso, porque tem coisas que não são corpo, tem coisas que são alma refletindo no corpo. E você quer ver como a alma reflete muito no corpo às vezes?
Tem coisas que não são palpáveis, mas influenciam esta carne aí. É por isso que só dá para curar algumas doenças corporais, liberando perdão, aceitando obediência, baixando a cabeça e entendendo a vontade de Deus. É por isso que tem gente que bate cabeça de cima para baixo e não consegue entender como é que nunca sai do lugar com o próprio corpo. Porque tem doenças que não são no corpo, tem doenças que são a alma refletindo no corpo. É por isso que você consegue entender a partir desse ponto exato que eu estou colocando diante de vós, que a alma é muito mais poderosa do que o corpo que você consegue ver do seu lado de fora. E eu fiz questão de trazer vocês até esse ponto de pensamento, para vocês entenderem o Salmo de número 56, verso de número 8. Porque olha o que o salmista está dizendo: tu contaste, meu Senhor, os meus passos, quando eu sofri perseguições. Então devemos parar nesta vírgula e começar a analisar. O salmista não está vivendo em plena paz. Existem coisas acontecendo ao seu redor. Existem pessoas se levantando contra ele. Existem guerras pelejando contra o salmista. E como eu acabei de dizer a vocês, o que importa tanto não é o que acontece em volta. O que importa é a reação interior com aquilo que acontece no exterior. Quando você passa a parte seguinte do verso, olha o que está escrito: recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Pastor, quer dizer que Deus tem odre lá nos céus? É uma forma figurativa do salmista dizer que Deus não esquece de cada coisa que acontece contigo. Eu vou falar rasgado, que aqui embaixo estou vendo que já tem gente entendendo. Então eu vou falar olhando para a galeria agora. Eu sei que se você cortar uma cebola na beira da pia, a lágrima vai rolar. Mas isso é uma reação química, porque tu está colocando substância no olho. Mas existem reações no nosso corpo acerca da lágrima que o salmista está falando, que tem origem. Eu sei que tu já chorou de alegria, eu já chorei de alegria. Tu estava tão feliz, a tua alma se alegrou tanto, que houve uma reação física. Ninguém colocou nada na sua mão. Não dá para pegar alegria nas mãos, mas aquilo que tu não pega se tornou físico na tua lágrima. Mas também tem um ponto vice-versa. Qual é o ponto de vice-versa, diz oposto que você está falando, pastor? É o ponto da tristeza, é o ponto do quebrantamento. É o ponto que traz lágrima, onde te quebra do lado de dentro, de todo lado. E você inconscientemente começa a liberar lágrima, chorar. E logo de cara eu vou falar no começo da pregação, irmão, tem que chorar mesmo. Tem que derramar lágrima mesmo. Aquela coisa de eu sou muito santo e ninguém pode me ver chorando, porque senão vou ver minhas fraquezas. Mas nisso aí tu tá ficando igual panela de pressão, aguentando pressão do lado de dentro para manter uma imagem do lado de fora, e está sendo destruído pelas coisas interiores. Eu sou o primeiro que digo que não tem vergonha de chorar. Se for para chorar, eu derramo lágrima, me jogo no chão, grito para os céus, grito para quem está na terra, macho, danço. Porque quem está sofrendo sou eu, não é quem está me olhando. Vou eu ficar guardando pressão do lado de dentro, algo que está matando a minha alma. A lágrima ainda é a maior reação que o nosso corpo tem para liberar coisas que estão presas do lado de dentro. E eu provo na Bíblia, eu quero começar a pregar agora para você, que chorar é a melhor coisa que Deus nos entregou de presente no meio da angústia, no meio da guerra, no meio da perseguição. Pastor, é sinal de fraqueza, pelo contrário, é sinal de força, é sinal de fortaleza, é sinal de que tu não se importa com quem olha ou deixa de olhar. É tu quem está no meio da guerra, não é verdade? Que é na Bíblia que eu te provo que chorar, sem se importar com quem está te olhando, deixa de te olhar aqui dentro, ainda é uma arma poderosa que Deus te deu. Pastor, me prova agora que eu quero ver. Então, vai. Você pensa que o Jesus que tu está dando glória aqui dentro também não chora não? E eu já vou falar logo rasgado, que eu gostei de olho arregalado aqui. Tem gente que fala assim: eu não vou chorar. Então você não é igual teu mestre, porque teu mestre chorou, e chorou muito. Se eu fosse tu, eu chorava igual Jesus chorou também, não é verdade? Fica tentando manter a capa de força, e o Jesus que tu deu glória, está dando glória aqui dentro, foi o primeiro dentro da Bíblia que chorou. Mas ele não chorou só uma vez, vaso que está me olhando. Ele chorou 3 vezes dentro da Bíblia. A primeira vez que Jesus chorou, guarda isso na tábua do seu coração, ele chora só por uma pessoa, por Lázaro. A segunda vez que ele chora por uma cidade, por um povo, Jerusalém. E a terceira vez que ele chora é um pouco antes de ser crucificado, chorando pelo peso do que haveria de fazer, tomando cálice, carregando cruz nas costas e morrendo por cada um que está me olhando de olho arregalado aqui dentro. Eu sei que você conseguiu compreender nas entrelinhas que houve uma espécie de escalada nas lágrimas de Jesus.
Ele começa orando por um, depois ora por muitos e termina orando por todos da face da terra. Chorando, perdão. Repito, começa chorando por um, continua chorando por muitos e termina chorando por todos. Quando ele chora por um, chora pela dor da perda. Quando ele chora por muitos, chora pela dor da decepção, de ver Jerusalém não receber as suas palavras. E quando ele chora por todos, chora pela dor da responsabilidade que está pesando nos seus ombros. Mas eu quero trazer algo à sua memória, para continuarmos dentro desse salmo. É que apesar das lágrimas que Jesus derrama, sei que vai doer o que eu vou falar, mas vai curar. Ele não recua de frente da guerra que tem que enfrentar, não. Ele chora, derrama lágrima, mas se posiciona e diz: estou quebrado, estou triste, Lázaro morreu, estão me decepcionando, vou ter que carregar a cruz, mas estou aqui pronto para fazer o que Deus mandou fazer. Não vou retroceder por causa da dor que estou sentindo. Eu vou falar rasgado, que eu gostei de ódios arregalados aqui. Então lá vai. É como se Jesus estivesse falando a cada um que está aqui dentro: vocês têm decisão de escolha. Deus não força vocês a fazer nada. Também não forçou Jesus a fazer o que fez. Eu vou falar regalado, bem dentro, para vocês não pensarem que é heresia. Pensa que Jesus desceu do céu igual uma máquina programada para dar certo. Que Jesus vem vencendo dizendo: estou vencendo porque já está na minha programação. Olha o dedão teológico do pastor Jonathan Carlos. Jesus venceu porque escolheu ficar de pé, mesmo no meio das lágrimas e da dor, que é prova bíblica do que eu estou falando. Certo dia Jesus olhou para os discípulos pastores e disse assim: eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. A comida que eu tenho para comer é fazer a vontade do meu Pai. Peraí, então Deus tem uma vontade. Mais à frente, na oração das últimas lágrimas, sabe o que Jesus ora? Ele começa orando assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, que é a crucificação e a redenção de todo mundo que está aqui dentro. Mas olha como ele termina: sei que está doendo e eu estou chorando, todavia não seja feita a minha vontade, porque eu tenho uma, seja feita a tua vontade, porque tu tem outra. Eu gostei do aleluia que deram aqui. Vou falar olhando lá para cima agora. Peraí, pastor, quer dizer que Jesus tem uma vontade e Deus tem outra? Sim, mas Jesus também entrega um segredo e um princípio básico. Eu sei que eu vou falar algo aqui que vocês vão guardar na tábua do seu coração. A oração não muda o coração de Deus. Eu vou repetir isso aqui porque eu sei que dói. Oração não muda o coração de Deus. Vou orar e fazer campanha porque o coração de Deus vai se mover em meu favor. Não muda o coração de Deus. Oração muda o teu coração. Teu coração. Teu coração. A oração alinha o teu coração no coração de Deus. É por isso que tem oração que tu faz que Deus não atende. Não atende porque não gosta, não atende porque está desalinhado com Ele. Mas quando tu começa a orar e se alinha, Ele: opa, é isso que eu queria. Receba, 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 receba. Você quer ver lágrimas que se alinham com oração? E eu estou na parte B desse salmo, chegando aonde Jesus manda. A Ana, que entra dentro do tabernáculo na presença de Deus, de tanto chorar e soluçar, que não tem mais palavras para colocar para fora. Mas Deus entende como eu gosto de pensar isso aqui que eu vou falar agora. Porque, irmão, com carinho, com respeito, tem dia que não dá para abrir a boca e falar palavras com Deus. Tem dia que não dá para dobrar joelho e: hoje é o céu, o Altíssimo Senhor que está no trono. Tem dia que só rola lágrima. Tem dia que só sai gemido da tua boca. Tem dia que tu se joga no chão igual criança e: ai, ui, tá doendo. E se eu te contar que esse ai e esse ui são as maiores orações que tu faz na tua vida, tu acredita? Sem dizer uma palavra são atendidas? É, pastor, é. Eu gosto muito de pensar que lágrimas contêm frases que a tua boca não consegue pronunciar em palavras. É por isso que eu não tenho medo de chorar, porque Deus consegue ler dentro de lágrimas aquilo que o meu coração não consegue colocar em palavras. É por isso que o salmista diz, está escrito aqui, e reclama com ele quando tu chegar no céu, que Deus recolhe as lágrimas, coloca num odre. E olha como ele termina o Salmo 56, verso de número 8. Não estão elas, estas mesmas lágrimas que eu estou derramando, inscritas no teu livro? Eu vou tentar fazer uma encenação aqui no altar. É como se você estivesse aqui dentro da Adebras de Itapevi chorando.
porque está lembrando de tudo que aconteceu no ano passado, adentrando esse ano, luta atrás de luta, guerra atrás de guerra. Aí a lágrima rola. Aí lá do céu Deus abre um livro assim, desse jeito. Pega a tua lágrima, coloca num odre e anota no livro: Adebrais Itapevi, domingo à noite, lágrima derramada na minha presença, não vou esquecer. Aí ele fecha o livro. Aí ele continua olhando para dentro da Adebrais. Aí tu derrama outra, abre o livro de novo. Mais uma lágrima no domingo à noite, não vou me esquecer. Aí fecha o livro e continua olhando para dentro da Adebrais de novo. Pastor, Deus está olhando para mim agora. Alguém vai lembrar de uma vigília que eu ministrei aqui há tempos atrás. Está olhando muito para você aqui agora, que é prova na Bíblia de que Deus está te olhando aqui agora e contando as lágrimas que tu está derramando aí no meio do louvor, no meio da mensagem, no meio da oração. Quero prova agora, pastor. Então segura a Bíblia aí. Foi Jesus quem falou que o Pai não levanta adoradores, Ele procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então ele não vem aqui para dentro da Adebrais Itapevi e fica assim, chora, 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 chora. Ele só vem para dentro da Adebrais e começa a passear entre vocês. Ele não levanta, ele não força, ele procura, 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 procura. Se ele acha, recolhe a lágrima, escreve no livro, tem um registro de tudo aquilo que colocamos diante dele. Eu estou colocando estas palavras desse jeito, já nesse começo de meio para a mensagem, para que vocês entendam que eu não falei da tua lágrima sendo procurada por Deus aqui à toa, porque olha o que está escrito no verso 9: no dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Então aquilo que causava lágrima agora está saindo por causa da lágrima que está sendo derramada. Eu preciso abrir um parênteses para engrossar o caldo que eu estou falando aqui agora. Eu disse que não é cebola que está gerando lágrima aqui hoje. Disse que tem algo muito mais forte e poderoso fazendo as nossas lágrimas rolarem aqui esta noite. Eu preciso compreender e preciso entender que dentro da Bíblia está recheado de exemplos de pessoas que derramaram lágrimas na presença de Deus e obtiveram resposta. Ontem, pela graça de Deus, eu vou repetir isso aqui. Ontem, pela graça de Deus, eu tive a oportunidade de ministrar lá na sede da Adebrais. Esse trecho que eu falei lá ontem, eu vou repetir aqui agora. O que tu vai repetir que tu falou lá ontem, pastor Jonathan Carlos? O que eu preguei para os irmãos da sede, vou falar aqui nesse exato momento. Vou pegar da pregação de ontem e encaixar dentro desta pregação agora. O que, pastor? Agar no meio do deserto, entrando para dentro do deserto com Ismael assim. Vem arrastando Ismael para dentro do deserto. Só que chega um determinado ponto que o calor está tão grande, o deserto está tão terrível, que ela olha para aquele menino, coloca ele em certo lugar, se afasta uma distância, e na distância que se afasta, começa a chorar, 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 dizendo: para que eu não veja o menino morrer, eu vou ficar aqui, sentada, chorando, lamentando. Só que existe diferença entre lágrima que move o coração de Deus e lágrimas que não movem o coração de Deus. Lágrimas que movem são lágrimas de adoração, de quebrantamento, mas naquele momento ela não estava conseguindo chorar uma lágrima de adoração. Pastor, como tu entende isso? Eu sei que eu vou falar algo aqui que vai doer, mas vai curar. Porque Deus viu a lágrima rolando, mas não deu resposta para a lágrima que estava rolando no rosto dela. Pastor, pensei que é só eu chorar que Deus vinha. Nem toda lágrima Deus vem. Está na Bíblia que ela está chorando, chorando. Alguém se apresenta a ela dizendo assim: eu vim, mas não vim porque tu está chorando. Vem porque então? Vim porque o menino está gritando ali do lado. Vim porque o menino está clamando ali do lado. Então, peraí. O clamor dele moveu Deus, mas a lágrima dela não moveu Deus. Por que está movendo ali, mas não está movendo aqui? Eu gosto dessas perguntas que parecem ser respostas, porque sempre tem. É porque Ismael dizia eu ontem, não é qualquer um. Você lembra que Isaac é promessa de Deus, sim ou não? Mas Ismael também é promessa e tem promessa de Deus. Tu não lembra que Deus disse que Ismael iria se tornar nação também? É como se Deus estivesse falando: ô Agar, ô minha filha, a hora que acabar a tua força e tu não tiver mais força, lembra que tu não vai morrer no meio da tua guerra e no meio da sua situação, porque tu arrastou uma promessa para dentro desse deserto. E quando a tua lágrima não me mover,
Alguém vai entender na galeria, quer ver? A promessa me move. Se a lágrima não move, a promessa me move. A promessa me move. Eu vou tentar fazer igual eu fiz ontem. Pensa Ismael olhando para o céu, varão, e olhando para a mãe chorando ali, dizendo assim: "Oh Deus, esqueceu que eu sou promessa na vida dela? Se morre ela, morre eu. Vai deixar a tua palavra cair por terra? Vai deixar ela morrer no meio da guerra? Vai deixar ficar chorando até morrer no meio do deserto?" Aí Deus desce e vem: "A tua lágrima não me moveu, mas a promessa que eu fiz sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, faz-me deixar na terra e não te deixar morrer no meio da guerra." Eu estou profetizando, pega quem quer. Tem gente que só está de pé aqui dando glória. Não é porque fica gemendo e chorando pelos cantos, igual gatinho, já viu? Ai, 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 ui, ui de mim. Tem que chorar mesmo. Mas tem coisa que não é movida por lágrima de ai, ai, ui, ui. Tem coisa que só nos mantém de pé porque Deus fez promessa lá atrás sobre a tua cabeça. É Jesus que fala na minha boca. Eu vou começar a mergulhar de cabeça dentro desta palavra. Venha comigo. Se são lágrimas que movem, outras não movem, mas a promessa se responsabiliza. Começamos a entender que lágrimas sim têm poder. E quando elas não funcionam, Deus lembra da promessa que fez sobre nós, aquilo que Ele colocou sobre as nossas cabeças. Eu preciso localizar os irmãos dentro de algo aqui. Quem ainda me ouve, diga glória a Deus. Então só vai comendo a Bíblia que Jesus está colocando na sua mesa. Pastor, quer me localizar em que aqui esta noite? É que existem algumas coisas que talvez não estejam implícitas nesse texto. Mas eu comecei pregando a vocês que aquilo que está do lado de dentro controla muito isso que está do lado de fora. E isto até é uma coluna do Evangelho. Pastor, por que a coluna do Evangelho? Porque lá no Jardim do Éden, Adão inverte a ordem. A carne passa a controlar a alma, desejo. Aí quando Jesus vem, reinverte a ordem de novo. Mata a carne para a alma poder controlar a carne de novo. Então existe uma coluna dentro do Evangelho acerca disso. Então nós conseguimos entender que existem coisas interiores e coisas exteriores. Da mesma maneira que o salmista está sofrendo guerras, perseguições e angústias que estão rodeando ele do lado de fora. Eu quero que você compreenda algo. São coisas exteriores afetando o que está do lado de dentro, sim ou não? Então existem dois ambientes para nós explorarmos nesse meio de pregação agora. O que acontece do lado de fora. Guerras que me parecem que não vão deixar se fazer cumprir as promessas de Deus, irmãos. Eu não estou falando da boca para fora. Eu estou pregando a vocês aqui. Mas há anos e anos e anos e anos atrás, quando eu comecei a pregar, eu tinha de 8 para 9 anos de idade. Ia com o papai para dentro da congregação. E aí quando eu comecei a falar de Jesus uma semana e na outra, quando eu era adolescente, alguém pegou esse dedo, botou no meio do meu nariz e disse assim: vai ser profeta, vai ser pregador, vai atravessar as nações, vai pregar para povos de outras línguas. Aí eu olhei para mim que morava dentro da comunidade, para mim que não tinha nem roupa direito para vestir, para mim que via meu pai e minha mãe tirar carne da própria marmita para botar no lanche para eu poder comer, e eu que nem sabia falar direito, nem estudo tinha, eu dizia: Deus vai usar quem é grande, Deus vai usar quem tem boca, Deus vai usar quem sabe falar. Só que o tempo foi passando. Aí certo dia eu estava pregando em um país aí fora, e o Espírito Santo gosta destas coisas. Ele deu aquela catucada santa assim: lembra, Vaso, que eu te fiz promessa lá atrás? Tu não acreditou, mas eu não deixei as minhas promessas caírem por terra, em detrimento do ambiente que te rodeava. Não é o ambiente que decide se vai cumprir ou não. Só que o problema é que quando eu comecei pregando, que muitas vezes deixamos o ambiente exterior influenciar o que nós somos do lado de dentro. Você quer ver como isso aqui é muito forte? Ontem eu conversava com uma irmã junto da minha esposa ali na sede, e eu dizia, conversando com ela, e ela dizia: pastor Jonathan, você sabia que as maiores coisas dentro da psicologia são traumas mal resolvidos do passado? As pessoas são hoje porque alguém construiu algo lá atrás. E a maior dificuldade é quebrar vínculo com o passado para se transformar numa nova criatura hoje, porque nós somos resultado daquilo que aconteceu conosco. Só que ela disse: não é porque meu pai bateu que eu preciso bater. Não é porque alguém me violentou que eu preciso violentar. Não é porque alguém matou que eu preciso matar. Eles foram, eu não sou. Eu sou lavada, salva, remida e transformada no sangue do Cordeiro.
Isso é evangelho. Transformação. É por isso que eu falo a vocês que coisas exteriores muitas vezes conseguem transformar quem nós somos do lado de dentro. Logo, as guerras que estão do lado de fora começam a acontecer também do lado de dentro. Eu quero explorar isso um pouco com vocês, através da autoridade do Espírito Santo. Pastor, por que tu quer explorar isto? Porque talvez nós estejamos olhando um para os outros aqui agora, dizendo que está tudo bem, tudo tranquilo. Mas talvez você não saiba que quem está do seu lado esteja passando talvez um dos piores momentos da sua vida. Eu digo a vocês, algo de Bíblia. Eu não estou dizendo da boca para fora. Jesus vivenciou isto com os discípulos. Eu sei que você lembra que os discípulos são especialistas em tempestades. Só vai comendo Bíblia. E um dia eles entraram dentro do vento assim. Chega dentro do vento, o vento comendo solto. Existem duas tempestades dentro da Bíblia. A primeira tempestade é aquela que acontece sem Jesus. E Jesus chega andando sobre as águas. A segunda tempestade é aquela que Jesus está logo ali deitado na proa do barco. Eu quero falar dessa da proa primeiro. Pastor, por que tu quer tocar nessa da proa do barco primeiro? Porque Jesus está ali, deitado, na proa. Só que discípulo talvez dissesse assim: sou especialista em tempestade. Vou lutar, vou brigar, vou vencer. Só que chegou uma coisa que está derrubando e derrotando eles. Eu dizia um dia desses, e eu até fiz alguma postagem, eu repito aqui agora, pegando um ressalvo de uma outra palavra que eu dei a outros irmãos e fui entregando aqui. Eu nunca vi, eu não sei se você já viu. Se você já viu, tu me fala. Tu já viu um valente boxeador, lutador de boxe, UFC, entrar dentro do outro e derrotar ele de dentro para fora? Eu nunca vi. Se tu conhecer alguém que tem poder de derrotar outro valente de dentro para fora, tu me apresenta. Porque até hoje eu só vi um boxeador lutando com outro assim. Soco na cara, soco na cara, soco na cara do lado de fora. Ninguém consegue entrar dentro do outro valente. Só que olha Jesus no meio da tempestade. Para discípulo, tempestade é valente. Só que quando alguém entende que tempestade está acontecendo e vai derrubá-los, alguém vai entender que toca Jesus assim e diz: Jesus, nós vamos morrer no meio desse vento. Jesus se levanta calmamente, cheio de autoridade, se posiciona dentro do barquinho e diz: homens, por que vocês estão afundando nesse vento? Estão com medo desse valente aí? Eu vou mostrar quem é mais valente nesse negócio aqui. Aí ele faz assim, ó, olha a mão do pastor. Aquieta. Na hora a tempestade faz assim, ó. A resposta dos discípulos para ele: quem é esse que até vento e mar lhe obedecem? Sabe por que o espanto dos discípulos? Gostei do glória que tu deu, Vaso. O espanto dos discípulos é porque nunca viram valente lutar daquele jeito. Estou dizendo que valente só luta do lado de fora com outro valente. Só que Jesus não estava fora daquele valente. Jesus entrou dentro daquela tempestade. Jesus foi lá dentro do outro valente. Como se estivesse dizendo para quem está aqui dentro da Debrais da Pevi: outros tentam te curar de fora para dentro. E tu tem que tomar remédio mesmo, tem que ir no médico, tem que ir em psicólogo. Só que eu sou diferente. Eles tentam te curar de fora para dentro. Eu sou o valente que entro lá dentro. E quando entro no meio da tua tempestade, tu se afogando no meio do teu turbilhão, eu digo: aquieta, 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 aquieta. Só está viva porque Jesus está acalmando tempestade atrás de tempestades. Só está respirando porque Jesus está trancando vento atrás de vento. E olha que eu nem estou falando de luta exterior. Eu estou falando do dia que tu quer estar o pau da barraca dizendo: eu vou me matar, vou cortar pulso, vou me jogar debaixo da roda do ônibus, quero mais saber de nada, vou desviar, vou pro mundão. Aí vem um outro valente dentro de ti: aquieta, 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 aquieta.
Lembra do dia que tu falou, vou largar Jesus? Eu nunca falei isso não. Tu falou sim, porque eu também já falei, não sou nenhum louco de ficar inventando coisa. Já teve dia que eu bati pé no chão e disse assim, é muita guerra. Não quero mais isso, vou sentar lá atrás da cadeira. E se tu falar alguma coisa contigo, ainda estou na minha razão. E Jesus sabe como quebrar nossas pernas, né? Aí vem Jesus no dia que é para passar a mão na cabeça, ele passa. Mas no dia que é para dar de vara nas pernas da ovelha para mandar andar, ele dá também. Já tem tanto tempo que tem gente que está dizendo, vou largar, vou abandonar. Olha, estou aqui dando glória. Eu vou falar algo que eu falei no outro ano que eu vim aqui. Alguém vai receber na galeria, aqui na nave, aqui no altar. Lembra de Ezequiel, capítulo 37? Já entenderam, olha lá, que o profeta entra no vale e no verso 2 diz, e me fez andar. Quem faz andar é Deus. Deus faz andar porque está parado, não pode estar andando. Imagina o profeta dizendo para Deus, não quero mais. Está igual muito crente, está há 5 anos falando que não quer mais. Lembra quando tu estava lavando louça na pia dizendo, eu vou morrer, não vou conseguir. Aí tu foi varrer tua casa dizendo, eu vou morrer, eu vou parar. Aí tu desceu a rua para o trabalho dizendo, eu vou morrer, não vou conseguir. Tu falou isso no janeiro do ano passado, no fevereiro, março, abril, maio, no junho, no julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, já entrou outro janeiro e tu ainda está aqui dando glória para Deus. É prova de que tu não para quando tu quer. Quando tu abre a boca dizendo vou parar, ele te pega e te arrasta no meio do vale dizendo, aquieta, 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 aquieta. Você pode me ajudar a pregar enquanto eu estou esquentando a voz? Nem precisa pegar na mão de quem está do seu lado. Tu tem cotovelo aí? Então usa esse cotovelo desse jeitão assim, no crente ou na crente que está do seu lado. Isto, desse jeito assim. E diga, tu só está dando glória aqui hoje. Porque Jesus está acalmando tempestade atrás de tempestade no teu coração. Vento atrás de vento para te derrubar e te afogar. Tu ainda está aqui dando glória. Jesus não te deixou afogar dentro desta tempestade. Eu vou fazer igual outro dia eu fiz. Porque também tem uma segunda tempestade. A tempestade que Jesus chama Pedro sobre as águas. Lembra? Essa é mais forte ainda. Porque Pedro está olhando para Jesus e disse, é tu mesmo? Manda eu ir ter contigo sobre as águas. Aí Jesus diz, então vem. Aí vem Pedro andando assim, olha para o pastor Jonathan Carlos. Desse jeito assim, vou andando, caminhando, vou andando. Mas o que está mantendo Pedro em pé sobre, não é a força de Pedro, é a fé que ele tem em Jesus. Então olha aqui para o pastor, enquanto ele está com os olhos fixos em Cristo, tem poder para ficar sobre as águas. A hora que ele tira, vai doer, mas vai curar, os olhos de Jesus, e coloca num vento, começa a afundar, afundar, afundar. Então nunca foi falta de Jesus no meio da tempestade. Jesus nunca abandonou Pedro no meio da situação. O problema não é a presença de Jesus, porque Jesus está lá contigo. O Espírito Santo está contigo. Deus está contigo e tu sabe que no meio da tua luta tu sente a presença dele dentro da tua casa. O problema é tirar o olho dele e começar a olhar o que está acontecendo em volta. É muito vento, é muito vento, é muito vento. Porta tranca, perseguição, é pedrada, é angústia, é solidão, é depressão, é vazio, é coisa se levantando. Enquanto ele olha em volta, olha o que está acontecendo com ele. Varou que está chorando ali na direita, desse jeito assim, ó. Meu Deus, é muito vento, é muita prova, é muita luta, é muita prova, é muito... Estou afundando. Está afundando porque quer. Sei que dói mais cura. Tu não conhece as minhas forças, conheço. Tua força é igual a minha, dependente dele. Nunca foi sobre a tua força, foi sobre manter o olho em Jesus no meio do vento. Eu vou provar na Bíblia que vento não derruba crente, senão vão ficar achando que eu estou chamando gente de fraca e eu não estou. Você quer ver como é que vento não te derruba? Lembra das 2 casas de pé, uma na areia, outra na rocha? O vento que derruba a casa é o vento que não consegue derrubar a outra. A chuva que derruba uma é a chuva que não consegue derrubar a outra. O rio que derruba uma é o rio que não consegue derrubar a outra. Pastor, é porque uma casa é mais forte. Nunca foi sobre estrutura de casas. Tem casa forte que está caindo. Tem casa fraquinha que está de pé dando glória para ele. Tem casa bela que está ruindo.
Tem casa que nem às vezes tem beleza, mas está de pé firme na fé, dando glória. Nunca foi a estrutura da casa, é aonde a casa está plantada no meio da tempestade. Para de olhar para os problemas que acontecem na sua volta. Começa a olhar para Jesus. Eu vou falar um jargão de pregador antigo. Para de contar para Jesus o tamanho dos seus problemas. E comece a contar para os seus problemas o tamanho do leão da tribo de Judá, que ruge contigo no meio da tempestade. Só porque tu deu glória, eu vou falar olhando para lá agora. Eu vou dar um conselho para quem está me olhando aqui de olho arregalado. Já que tu está no meio da tempestade na guerra, calado é que eu não vou morrer. Se eu estou afundando, eu vou ser o primeiro a dar um grito de socorro aqui dentro. Eu sou o primeiro. Quem grita socorro aqui comigo esta noite junto de mim? Pastor, por que tu está falando de socorro? Preciso colocar algo para mergulhar de cabeça nisso aqui. Eu aconselhei um jovem outro dia lá na igreja. O conselho que eu dei a ele, eu dou a vocês agora. Faz uma recapitulação nesse momento de silêncio da mensagem. Tu passa o seu dia como? Quando não tem coisas a fazer na obra de Deus. O que tu consome na internet, na televisão? O que tu anda consumindo em redes sociais? Tem gente que só vê desgraça o dia todo. Desgraça não é palavra feia. Desgraça é ausência de graça. Só vê coisa ruim o dia todo. É morte ali, é sangue ali, é guerra lá. Pastor, mas é o que está acontecendo sim, e vai acontecer de um jeito ou de outro. Só que tu se alimenta de tanta coisa ruim que não consegue colocar a tua alma em alegria. Agora começa a experimentar mudar o foco. Começa acordando, colocando um louvor. Aí levanta orando. Faz igual eu. Eu vou na padaria dessa rua falando sozinho assim, ó, orando. Aí um dia o vizinho falou assim: pastor é louco, tá falando sozinho. Eu disse: sozinho não. É tu que não viu o varão que estava descendo comigo no meio da rua de fogo, assim, ó. Ora durante o dia, canta, clama, passa em oração ao seu Senhor. Para de colocar medo no teu coração e coloca Jesus no centro da tua visão. Pedro só está afundando porque está olhando para a tempestade. Então é mais ou menos assim, afundando, afundando, afundando na presença de Jesus. Mas Jesus puxa ele para cima quando ele grita socorro. E quando ele grita socorro, Jesus olha para ele e diz: homem de pequena fé, testificando que nunca foi sobre a força de Pedro. É fé que me mantém sobre as águas. Mas como fé não é algo que eu posso palpar, então começamos a compreender que existem situações, e eu voltei no começo e tu não percebeu, que eu não vou ficar calado na presença de Deus, não. Irmão, eu posso apertar uma tecla santa para encerrarmos aqui. Verso de número 9. Os inimigos batem em retirada, porque Deus é por mim. Quando eu invoco o nome dele, eu não vou morrer em silêncio. Eu me nego a morrer calado. Eu aperto o pé no chão e digo: calado eu não vou. Se for para gritar, vou gritar. Se for para cantar, vou cantar. Se for para chorar, vou chorar. Se for para correr, vou correr. Se for para levantar a mão no meio da igreja, vou levantar. É por isso que eu não aponto o crente que marcha, sapateia, chora aqui dentro. Primeiro, que a gente não está na pele de quem está gritando. Segundo, que não é panela de pressão. Terceiro, que eu não pago as contas dela nem dele. Quarto, que barulho invoca assim o Senhor. Lembra que não é lágrima, é invocação através de clamor. Então eu te convido a começar a fazer o que o salmista faz. Eu me nego a morrer calado no meio da tempestade. Já entenderam? Aqui na esquerda falou olhando para o centro e para a galeria e para a direita. Então, pastor, por que tu se nega a morrer calado? Irmão, com carinho. É nos momentos de maiores guerras que tu pode oferecer teus melhores glória a Deus, aleluia, e louvores a Deus aqui dentro da igreja. Muito rápido, não posso me demorar, mas eu quero conhecer talvez alguém que esteja aqui dentro, que está no meio do turbilhão da guerra e não vê mais esperança de sair disso. Pastor, já sei, tu está falando com quem está fora da igreja, né? Não, estou falando com quem está dentro também. Porque tem gente que está na presença de Jesus, igual Pedro. Jesus ali, Pedro aqui, afundando na presença dele. Vai ficar fingindo que está tudo bem até quando? Não, pastor, é porque tem gente no barco me olhando, vão pensar o quê? Não interessa o que vão pensar. Quem está afundando é tu, quem está morrendo é tu. Então quero convidar alguém que talvez esteja aqui dentro. Eu não estou falando se você deixou de ser crente ou não. Eu estou dizendo se você ainda está olhando para Jesus no meio do vento. É isso que eu estou falando. Se você está afastado, a hora é esta também.
Se você quer aceitar Jesus como Salvador, a hora é esta. Mas talvez você já está com terno, gravata, saia. Talvez tu já está de Bíblia na mão, tu já é cristão. Mas o vento e a tempestade está te afogando, te destruindo. Eu acabei de dizer a vocês que eu não preciso sentir para tomar atitudes. Atitudes são racionais, muitas vezes não sentimentais. A maioria das atitudes sentimentais nos destroem. Agora, atitudes racionais é aquela que diz, não estou sentindo, mas eu sei que eu preciso. Então eu quero conhecer alguém aqui, está a primeira pessoa, que vai tomar coragem desse irmão. Não me interessa se eu estou de terno, saia, gravata, se eu tenho carneirinho ou posição. Eu sei que estou afundando no meio da guerra e preciso estar lá na frente agora. A segunda vida está chegando aqui. A terceira vida está descendo no corredor da igreja. A quarta acabou de se aproximar. A quinta está chegando no corredor. A sexta se aproxima pela minha direita. A sétima aqui na minha esquerda. A oitava e a nona ali. A décima e a 11ª à minha direita. São 94 vidas no altar de Deus gritando socorro. Deus conhece a tua guerra, mas esse janeiro começa diferente. Você começa dizendo, Senhor, eu não vou morrer calada nem calado. Não vou morrer no meio dessa tempestade quieta. Hoje tu veio gritar socorro com a sua alma. Feche os seus olhos e, se for preciso, chore como tu nunca chorou. Oremos, igreja, em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai eterno de bondade, 94 vidas se rendem, Senhor, ao seu altar. São 89 aqui na igreja. E mais 5 na live, Senhor. Mais 6 na live agora. Então, Senhor, já são 95 vidas. Senhor, eu quero entregar todas estas vidas nas tuas mãos. Escreva o nome no livro da vida, se for necessário. Eu conheço e sei que a tua palavra diz que as nossas lágrimas estão no seu rótulo, e estas lágrimas estão no teu livro. Então, Senhor, tome estas 95 vidas nas tuas mãos. Toca na mente, toca no coração. O que passou, passou, ficou para trás. A partir de hoje começa uma nova história. Eu profetizo, Senhor, depressão não vai matar, angústia não vai destruir, solidão não vai derrubar, a guerra não tem mais poder sobre a vida deles, porque a fortaleza foi reconstruída hoje. Senhor, eu coloco cada vida nas tuas mãos, sabendo que a partir de hoje são 95 filhos e filhas que vão tocar a ti no céu no toque da última trombeta. Senhor, entra com provisão na mente, no coração, nos sentimentos, em nome de Jesus. Eu te agradeço pelas 95 com a certeza da vitória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.